Olá, olá, boa tarde a todos, como estão? Tudo bem? Sim. Antes de eu me apresentar e de continuar a falar aqui um bocadinho, quero primeiro, são duas turmas, não é? Um representante de cada turma para me dizer de onde vêm. Quem começa? Deste lado. Muito bem, e da outra turma? Também? 3. Somos da escola secundária Doutor Joaquim Carvalho de Figueira da Foz. Barreiro, Figueira da Foz e mais, terceira? Muito bem, bom, muito obrigada por terem vindo de tão longe para falar aqui um bocadinho e para me ouvir. Eu vou fazer uma apresentação muito informal, acho que isto só tem graça assim. Portanto, coloquem questões, podem ir falando, eu vou fazer aqui uma espécie de quizzes. Eu sei que as vossas pessoas estavam a dizer para não usar o telemóvel, mas eu vou-vos desafiar para fazer aqui uns quizzes e darem umas respostas pelo telemóvel e depois no fim ganham prémios. Os prémios não são nada especial, são umas revistas, mas ainda assim é disto que estamos aqui a falar hoje. Mas vou-vos pedir para irem participando e irem falando ao longo do caminho, que só assim é que tem graça. Bom, então quem sou eu? Ali o Paulo Magalhães já me apresentou, o meu nome é Mafalda Anjos, eu tenho 43 anos, estou diretora da revista Visão. Na verdade, eu costumo dizer sempre que eu sou jornalista, mas estou em funções de direção neste momento. Sou também publisher das 14 revistas do nosso grupo, entre as quais se incluem algumas que vocês conhecem com certeza, a Caras, a Ativa, a Exame, o Correio Internacional, o Jornal de Letras. São muitas revistas, algumas são da família da Visão, como a Visão Júnior, que se calhar alguns de vocês leram quando eram mais pequeninos, agora já não é bem para a vossa idade, ou a Visão História. Sou jornalista há 20 anos, na verdade sou uma jovem jornalista ainda, há jornalistas em funções com muito mais experiência, mas apesar de tudo já é qualquer coisa. Eu estudei Direito, fui aluna do Sr. Presidente da República na Faculdade Clássica e enquanto estava ainda a estudar, achei que era interessante ter uma experiência profissional enquanto estava a estudar. E então fui trabalhar para um escritório de advogados, no 4º e no 5º ano, ainda enquanto estava a estudar na faculdade. Dividia-me e ia trabalhar à tarde e estudava de manhã. E percebi rapidamente que, bom, a vida no escritório de advogados era engraçada, mas aquilo era um bocado mais do mesmo. Também podem imaginar, eu era para baixo de estagiária, nem sequer tinha acabado ainda o curso. Portanto, se os estagiários já fazem aquelas tarefas de seca, uma pessoa que ainda não tinha acabado o curso fazia tudo o pior que vocês possam imaginar. Ia buscar as certidões, ia aos tribunais entregar papeladas, ia fazer essas tarefas. Mas percebi que a vida no escritório de advogados era um bocado mais do mesmo, um bocadinho entediante e apetecia-me uma coisa diferente na minha vida. E quando fui para Direito, na altura, quando eu comecei a estudar Direito, havia muitos jornalistas que eu admirava, que eu tinha como referências, que tinham vindo dali e aquilo era sempre uma possibilidade na minha cabeça. E assim foi. Mal acabei o curso, fui experimentar fazer jornalismo. Comecei a trabalhar, mandei currículos para todo o lado e tal, e comecei a trabalhar numa revista de economia. Eu estou-vos a contar este percurso porque isto tem graça, só para vocês perceberem que às vezes a vida escolhe por nós o caminho. Eu quando comecei a mandar currículos, dizia, eu quero para tudo menos para a economia. Onde é que eu comecei a trabalhar? Numa revista de economia, porque foi onde surgiu a primeira oportunidade. E lá fui, comecei a trabalhar numa revista de economia, na Exame, depois fui fazer o lançamento da revista Focus em Portugal, depois tive 10 anos na área de economia, no Semanário Económico, no Diário Económico. E, portanto, aquilo que eu não queria fazer foi aquilo em que eu me especializei e que gostei, na verdade, muito de fazer. É mesmo assim. Depois fui editar a revista do Expresso, aquela revista que vem dentro do jornal que é o Expresso. Estive lá 7 anos, foi muito bom, fiz coisas extraordinárias, mudei completamente da área, abri muito a minha cabeça nessa altura. E estou na revista Visão, na direção primeiro com outro diretor e depois como diretora agora há 2 anos e meio. E sou também tenho outras coisas na minha vida. Sou mãe, tenho 4 filhos, a mais velha é capaz de ter mais ou menos a vossa idade, tem 15 anos. Vocês têm que idade? 15, 14, 16? 16. Ok, entre 14 e 16. A mais velha tem 15, depois tenho um com 12, outro com 11 e uma pequenina com 4. E tenho um cão, tenho uma pão de forma chamada Marisol, sou muito gadget freak, sou ultra dependente da internet como todos vocês também, às vezes tenho que fazer um bocadinho de controle para não estar demasiado tempo agarrada a um ecrã, seja ele qual for, e pronto, e cá estou eu. Hoje estou aqui para vos falar do que é isto de ser jornalista, do que é isto dos mídias, do que é isto da informação e para vos lançar aqui alguns desafios. Eu sou uma entre 9 ou 10 jornalistas que vieram
aqui ao Palácio de Belém falar sobre isto de ser jornalista. E eu acho que todos nós, que sendo pessoas muito diferentes, com percursos muito diferentes, com carreiras muito diferentes, devemos ter começado pelo mesmo e partilhamos este mesmo sentimento, que é ser jornalista realmente é a melhor profissão do mundo. É uma profissão muito dura, é muito exigente, é muito desgastante. Muitas vezes as redações, eu costumo dizer que são quase pequenas trituradoras humanas, porque o dia-a-dia é muito intenso, mas ao fim do dia, quando nós vamos para casa e quando sentimos a missão cumprida, é de facto muito satisfatório. E quando recebi, durante o meu percurso, acompanhei muitos jovens estagiários. As pessoas estavam a sair da faculdade, que chegavam às redações, sobretudo na revista do Expresso, fiz muito esse trabalho de os acolher. E quando os recebia, dizia sempre que há 4 coisas fundamentais nesta profissão de ser jornalista. Por um lado, este privilégio enorme, não é? O privilégio de nós conseguirmos ter acesso, por exemplo, a pessoas que admiramos imenso, que gostaríamos imenso de conhecer, e nós temos um privilégio de conseguir sentar-nos com elas, estar ali meia hora, 1 hora, 2 horas à conversa, privar com essas pessoas. Às vezes chegamos a ficar bastante conhecidos delas, amigos, participamos em coisas com elas, e isto é um acesso que o jornalismo nos dá a figuras extraordinárias que marcam a história, que ficam na história, que têm um percurso incrível e que nós admiramos. E depois o privilégio também de estar sempre a aprender na vida, que foi isso que me atraiu muito quando comecei a ser jornalista. Estar sempre a aprender, estar sempre a estudar coisas novas, e isso também é a maneira de estar hoje no século XXI, que vocês vão ter que perceber, que vão ter que fazer ao longo da vida. Vocês estão a estudar hoje, vão estudar na faculdade, mas não pensam que acabou aí. Vocês vão ter que continuar a estudar ao longo da vida, porque a evolução é tão grande, sobretudo a evolução tecnológica, e o mundo muda tão rápido, que nós temos sempre que, para crescer, continuar a aprender ao longo da vida e manter esta cabeça curiosa que vocês têm hoje, tentem mantê-la ao longo da vida. Depois há uma outra coisa que eu acho muito importante, o sentido de missão e de serviço público. Um jornalista tem que ter esta ideia de estar ali para o bem comum, a trabalhar para o bem comum e para o serviço público. E, no fundo, para a democracia, porque sem jornalismo, sem jornais, sem mídia, sem boa informação, não existe democracia. Depois esta responsabilidade grande, e muitas vezes eu explicava isso aos jovens que começavam a trabalhar connosco, eu dizia-lhes, vocês têm que perceber que nós temos uma responsabilidade tremenda. Aquilo que nós escrevemos pode ter impacto direto na vida das pessoas e pode ter consequências, por vezes, muito graves na vida das pessoas se nós cometemos um erro. Portanto, o jornalista tem que ter a consciência de que está a cumprir uma tarefa com enorme responsabilidade, e essa responsabilidade ele tem que saber honrar nas mínimas coisas. E, portanto, nós temos que fazer isto com rigor. Depois, por outro lado, isto é uma coisa que resume tudo, mas nós temos que estar nesta profissão para servir e não para nos servir. Isto também é muito importante, porque às vezes as pessoas dizem os jornalistas têm acesso a tudo, vão aos festivais, têm bilhetes para tudo, são convidados para não sei o quê. Não é por isso que nós estamos aqui, ou não faz sentido que seja por isso. Nós estamos aqui para servir e não para nos servirmos a nós próprios. E quem não está com essa cabeça está claramente na profissão errada. Bom, eu vou-vos fazer perguntas, que eu já falei muito. O que é que fazem os jornalistas, em geral? Quem é que começa? Atirem ideias, várias coisas, e eu vou acrescentando. O que é que faz um jornalista? Não se inibam. Vá, quem é o primeiro? Informam como? Através de... Desculpa lá, deixa-me passar o microfone para ficar a gravar, está bem? Ok. Põe o dedo no ar. Muito bem. Então, informam as pessoas através de reportagens e de histórias que contam, não é? Mais. Quem quer dizer mais? Alexandre, vá. Fazem perguntas? Fazem perguntas, isso sim, é verdade, e essa atitude de fazer perguntas é muito importante, questionar-se sobre o mundo e fazer perguntas e ser curioso, no fundo também tem isso, não é? E mais, reportam, contam o que veem, as histórias que veem. E mais, quem quer acrescentar? Quais são os princípios que os jornalistas se devem rever, em que eles se devem rever, de que forma é que devem atuar? Está aqui uma menina. Princípios, assim, que os jornalistas devem obedecer.
que devem estar sempre na sua cabeça? Eles têm de ter a certeza de que o que estão a informar as pessoas é real. Muito bem, esse é o princípio principal. Têm que dizer a verdade. A verdade tem que ser aquilo por que os jornalistas se regem sempre, não é? Têm que tentar ir à procura da verdade, esteja ela onde estiver. Tu, mais? Acho que jornalismo, ou um jornalista, é uma profissão onde o principal dever é contribuir para a informação geral da população de várias maneiras. Pode ser através de jornais, revistas, online. E acho que é isso, basicamente. Muito bem. Outra coisa que às vezes os jornalistas também fazem opinião. Agora, uma coisa muito importante é quando fazem opinião, as pessoas têm que perceber claramente que ali há uma coluna de opinião e que os jornalistas estão a dar a sua versão, a sua opinião sobre um determinado acontecimento. Quando escrevem uma notícia, essa notícia tem que ser absolutamente isenta e independente. Não pode favorecer nenhuma das partes, não pode beneficiar um lado da questão, tem que ser rigorosa, tem que obedecer ao contraditório. Alguém sabe o que é o contraditório numa notícia? Alguém sabe? Alguém? Então, o contraditório é o seguinte, eu vou contar uma história. Quando vou contar essa história, como em todas as coisas na vida, há a medalha e o reverso da medalha. Há duas visões para um problema. Ou às vezes há mais, há 3 ou 4 visões para um problema. O jornalista tem o dever de apanhar todas as versões da história e fazer este contraditório, que é contar a versão de uma pessoa e depois contar a versão da outra ou das outras que têm possíveis versões diferentes sobre esse assunto. Em última análise, o jornalista deve também perceber qual é a versão melhor e fazer o seu julgamento e contá-lo aos leitores. Mas tem a obrigação de falar com toda a gente para perceber todas as facetas e todos os contornos de uma questão. Um terceiro princípio muito importante para os jornalistas. Alguém quer acrescentar? Alguém se lembra? Portanto, obedecer à verdade, ser isento e independente e mais. Já falámos aqui um bocadinho. Ser rigoroso, não é? Um jornalista tem que ser muito rigoroso, muito cuidadoso, muito detalhado nos factos. Porque, se assim não for, não está a cumprir muito bem as suas funções. E este conjunto de 3 princípios, há mais, podíamos estar aqui longamente a debater sobre isto, mas é sobre isto que se chama a ética jornalística ou os princípios deontológicos. São estes os principais princípios porque os jornalistas se devem rever. Então, o que é que os jornalistas não podem fazer? Se isto é assim, o que é que não podem fazer? O que é que vocês dizem sobre isto? Está ali o meu amigo Rui. É para si. Olá, meu querido amigo. Trabalhamos juntos. Então, o que é que não podem fazer os jornalistas? Um microfone ali para trás. Meu Deus, calma. Eu acho que não podem confiar apenas numa fonte. Deve-se ter conhecimento de várias fontes para ver se elas dizem o mesmo ou não sobre a informação que querem reter. Muito bem, exatamente. É aquele princípio do contraditório que eu vos falei. Ou privilegiar uma perspectiva ou dar só uma versão dos factos, não é? Não podem fazer isso. Mais, o que é que não podem fazer mais? Quem sabe? O que é que diz? Quem passa ao microfone? Depois de ouvirem várias versões da mesma história, acho que não podem formular uma notícia a favorecer uma das partes. Exatamente. Não podem favorecer uma das partes, têm que fazer uma reportagem isenta, ou contar uma história de uma forma isenta e independente, não é? E aqui? Os jornalistas não podem entregar informações falsas. Contar mentiras, dizer mentiras ou factos pouco rigorosos. Exatamente. Mais uma coisa importante, esta eu vou dizer. Os jornalistas não podem fazer publicidade encapotada a marcas ou empresas, ou políticos, ou o que for, não é? Não podem estar a promover de uma forma que não é transparente uma marca, uma empresa, uma entidade, uma pessoa, seja ela quem for. Os jornalistas têm que ser isentos na forma como abordam um assunto e não podem fazer isso. A publicidade está assim nas nossas revistas, mas está muito claramente identificada e separada do que são os textos jornalísticos, do que são as opiniões dos jornalistas, e as opiniões têm que estar também claramente identificadas para as pessoas perceberem que uma coisa é uma história, uma reportagem, uma notícia, outra diferente é a visão daquele jornalista sobre um determinado assunto. Bom,
Querem fazer um quiz? Aquilo que eu vos queria fazer o desafio. A net está um bocadinho lenta e eu não sei muito bem se isto vai estar muito interativo, mas vamos tentar. O que é que eu vos peço? Toda a gente tem telemóveis? Acho que há uma rede Wi-Fi aqui no Palácio que podem usar ou usem a vossa rede. A vossa rede é capaz de ser mais rápida do que a outra. O que é que eu vos peço? Entrem... Quem é que tem dados móveis? Isto está um bocado lento, vamos ver se conseguimos. O Wi-Fi não está ligado, então se calhar usem a vossa rede. Ele está ligado, mas como são muitos, talvez não seja fácil. Eu estou a achar é que isto está muito lento aqui. Não percebo porquê. Quem é que me pode dar aqui assistência na rede? Parece que não está... Não, aqui do Palácio. Ele está a dizer que não está ligado, não é? Oh, é tão... Olha, nós estamos com o Wi-Fi, não percebo porquê. Aqui assim não há ninguém que possa dar assistência com a rede. Paulo, não está cá. Queríamos fazer... Não estou a conseguir. Posso pedir um favor? Vocês conseguem sair da... Não consegue assistência aqui, é que a rede não está a funcionar de internet. Então, é porque, não sei se é este Wi-Fi que não está. Ele está a dizer que não está ligado, não é? Sem acesso à internet. Pronto. Bom. Não sei se vamos continuando. É pena, porque era giro, vocês respondiam em real time. Pronto. Era suposto isto estar aqui a funcionar, mas... Deixem-me pedir-vos um favor, para ver se conseguimos. Saiam todos do Wi-Fi de Belém, está bem? Saiam todos do Wi-Fi e fiquem com as vossas redes. Deixem-me só ver se eu consigo aceder assim. Já está? Isto devia ter um cabo de rede... Sim. Deixa ver se eles vêm aí, vai avançando para se puderes para uma... Está bem, sim, vou. Sim, mas isto, a rede não está... Está fantástico. Não... Está bem. Pronto. Então, a pergunta que eu tinha para vos fazer, por acaso eu não a tenho aqui, deixa ver se consigo. Vamos lá ver. Ai, está a pensar. Está a pensar muito lentamente. Slow internet connection. Como é que fazemos? Consegue ver? Hotspot é este Android? Não, não é Android. Como é que faço? Ups. Este meu? Será? Ai, não me lembrava. Ups! Então...
Eu não sei qual é aquele dos Altice Mel. Ah, que chatice. Caramba. Pá, não é possível isto não ter. Vejam esse telefone que cabe aqui. Será? Obrigado. Dite-me lá, como é que é? 2, 4, 5, 6, 7. Ok. Estás com o teu, não estás com o meu? Deixa-me ver se conseguimos assim. Vai demorar muito tempo depois desta. Não é. Isto vai tendo aqui algumas coisas. Já tenho. Olha para aqui, Isabel. Deixa cá ver. Então fica aqui. Então, mas deixo-o aqui. Deixa só ver se conseguimos assim. É que a net não está. Ela está a apanhar Wi-Fi, não está a apanhar a rede, parece. Pois. Pois. Mas veja lá então se consegue. Ok. Então, pera, deixa-me diminuir isto, que é para eles não verem. Parece que já estamos a conseguir, desculpem lá este impasse. No Web Summit também aconteceu estas coisas, não é? Portanto, no Palácio de Belém também pode acontecer. Vá, temos de ter um bocadinho de paciência. Nós testamos antes de vocês chegarem, mas é a vida. É a vida. Ah! Não podem ver. Ok, agora é que é. Então é assim, vocês têm que ir a um site que se chama mentimeter.com ou menti.com e vai-vos pedir para meter um código. E o código que metem é aquele ali, 140774. E quando entrarem, vai-vos aparecer uma espécie de ícone. Cada um de vocês fica com o nome do utilizador, que podem escolher qual é. Tentem meter nomes do utilizador, ou os vossos, ou enfim, nomes queridos. E depois aparece-vos um ícone. Ok, ainda estamos à espera de utilizador. Já temos 2, 3. Ok, estão a ver? Estão a aparecer aqui todos. Quem é que se está a logar? Quem falta? Quem tem? Boa. Estão a ver os vossos ícones a aparecer ali? Estão a conseguir? É melhor com a rede, se calhar. Esta net não tens. Joga com uma amiga. Quem não tem pacote de dados, rede própria, se calhar o melhor é dividir o telemóvel com um amigo. Mais. Ok, então vá. Posso começar? Mais 1 minuto para entrarem, vá. A ideia aqui... Saiam do Wi-Fi e entrem pelas vossas redes, é o melhor. A ideia aqui é ver quem é que responde mais rápido à pergunta que eu vos vou colocar. Pode ser, setora. Ver quem responde mais rápido à pergunta que eu vou colocar, o vencedor. Mais rápido, ganha uma revista. Ok, está quase. Exato, meninos. Agora silêncio. Já está tudo? Shhh, meninos. É um jogo. Vou colocar uma pergunta e vocês vão responder. Então, preparem-se. Qual a afirmação mais certeira? Os mídias jornalistas são o mesmo que um blog, o quarto poder, um negócio em crescimento.
que é que acham que é a afirmação mais certeira? Tem 24 já responderam. Já todos responderam. Vamos ver as respostas. Quem ganhou, quem fez mais rápido foi a Gison. Quem é? Boa. Gison, sim. Os mídias, a afirmação mais certeira. Vai. Meninos, silêncio. A afirmação mais certeira é realmente essa. Porquê? Quem é que sabe dizer... Agora silêncio. Vamos acabar, já vamos continuar com as perguntas. Quem é que sabe dizer porque é que os mídias são um contrapoder, o quarto poder? Esta parte é muito importante. Os mídias, quando um senhor chamado Montesquieu, no século XVIII, desenhou uma teoria que vinga até hoje, que se chama a teoria moderna da separação de poderes, ele pensou em 3 poderes distintos, o judicial, o executivo e o legislativo, e poderes esses que se fiscalizam uns aos outros. E depois há um quarto poder que fiscaliza todos. E que, no fundo, o que faz é servir de contrapoder, analisar, denunciar, investigar e trazer a conhecimento público todos os atos que podem ser só atos, enfim, podem ser ilegais, podem ser ilícitos, podem ser corruptos, podem ser incorretos, podem ser imorais, mas que são atos que importa à opinião pública, ao povo, às pessoas conhecer, em diversos setores, principalmente no setor político e económico, que são aqueles que dão mais aso a saber estas histórias. Portanto, esta é a missão mais nobre e mais fundamental do jornalismo, é ser um contrapoder, o quarto poder, e depois, no fim, aquela menina que ganhou e que foi a mais rápida vem recolher umas revistas. Vou-vos oferecer uma revista que nós fazemos que se chama Prima. É um rapaz? Ai, foi um rapaz. Um rapaz. Ai, foi ele! Pensei que fosse ela. Bom, uma revista que se chama Prima, que é uma revista mais jovem e mais fresca que estamos a fazer, e a revista Visão desta semana, que por acaso fala sobre este assunto muito importante, que é este assunto das mentiras. As mentiras espalhadas para mudar a história. É importante vocês desde já começarem a perceber que hoje em dia temos internet, mas desde sempre se espalharam mentiras para tentar mudar a história. Bom, quem é que sabe como é que a internet veio mudar esta profissão de jornalista? Deixem-me contar-vos uma história. Eu ainda me lembro quando comecei a trabalhar, em 98, na revista Exame. Eu era uma miúda, eu sempre gostei muito de tecnologia e propus-me escrever um artigo sobre esta coisa nova que estava a aparecer, começar a aparecer mais em força, que era a internet, o maravilhoso mundo da internet. E naquela altura ainda era uma coisa muito excêntrica. Eu lembro-me que tive muito trabalho para tentar encontrar pessoas que conseguissem falar sobre aquele assunto. Porque era uma coisa tão nova, tão recente. Nós tínhamos um computador com internet numa redação inteira, que usávamos à vez, tirávamos senha quase para lá ir. Ainda não tínhamos e-mails a funcionar, tivemos depois só no final desse ano. E fui escrever um artigo que depois acabou por ser um grande artigo de capa sobre aquela coisa da internet, como a internet ia mudar a nossa vida, o que era isso do comércio eletrónico, da possibilidade das pessoas fazerem compras pela internet. Bom, isto foi só há 20 anos atrás e hoje em dia a internet, longe de nós de imaginarmos nessa altura que vinham aí coisas chamadas smartphones, que mudariam completamente a forma como nós comunicamos, como interagimos, como nos informamos. Realmente a internet hoje é um novo canal, um meio para chegar às pessoas além do papel, da televisão e da rádio, que são os meios tradicionais, e a internet trouxe uma coisa fabulosa. A internet democratizou o acesso à informação. Antigamente, para se chegar, estudar melhor um tema, para se fazer um trabalho, nós tínhamos que ir consultar enciclopédias, portanto livros enormes, que tínhamos que ir consultar e ler uma série de coisas. Tínhamos que ir às bibliotecas, procurar informação específica sobre aquele assunto e ir ver os livros todos publicados sobre isso. Hoje em dia é tudo muito mais fácil. Não quer dizer que não tenhamos na mesma que ir às bibliotecas consultar livros e ver enciclopédias, mas a verdade é que na internet hoje há muita informação disponível de forma gratuita, de forma acessível, e isso é fabuloso, porque concede às pessoas, a vocês que são jovens, às pessoas mais velhas, a toda a gente, um acesso fácil, privilegiado à informação. Bom,
Agora, isto trouxe problemas para os órgãos de comunicação social. Por um lado, os órgãos de comunicação social conseguem chegar a muita gente, mas por outro, tem este problema que é este gratuito, esta forma gratuita de aceder à informação, imposto como regra. As pessoas habituaram-se a não pagar pela informação, não é? E então, ao impor-se como regra, os órgãos de comunicação social têm mais dificuldade hoje de se financiar, porque competem com grandes gigantes internacionais que todos vocês conhecem. O Facebook, o Instagram, a Google, YouTube, grandes players internacionais, grandes gigantes que roubam a publicidade, que no fundo é a forma dos órgãos de comunicação social se financiarem. Bom, vou-vos fazer uma outra pergunta, quiz, preparem-se. Pergunta número 2. Ok. À espera dos jogadores. Têm que se logar outra vez, achei que já estavam. Que percentagem dos portugueses se informa no Facebook? Quem sabe? – 41, 53, 72. 53. Boa! Muito bem. Vamos ver quem é que foi o mais rápido. Vamos ver. Ganhou a Costa. Quem é? Não. Espera. Maria Catarina. Quem é Maria Catarina? Boa, parabéns. No final tens uma revista. Bom, é verdade. Vai, meninos, agora silêncio. Então, 53% dos portugueses informam-se através do Facebook. Eu acho que este número, isto é de um estudo deste ano, um estudo do Digital News Report, do Reuters Institute, para estudantes de jornalismo. É de junho. Eu acho que até peca por defeito este número. Se calhar há mais gente que se informa pelo Facebook e o problema só está quando as pessoas só se informam pelo Facebook. Não tem muito mal se informarem por ali, mas também convém irem ver outras fontes e irem procurar outras coisas e saírem daquela bolha onde estão no Facebook. Eu pergunto-vos, se calhar pensem vocês próprios, qual foi a última vez em que viram os vossos pais a ler um jornal em papel? Se calhar não muitas vezes, porque realmente os dias de hoje estão assim. As pessoas cada vez mais consomem menos imprensa em papel e consomem menos televisão porque têm outra forma de consumir informação via internet, via redes sociais. E os dados de vendas de jornais, por exemplo, da imprensa, confirmam isso. Por exemplo, eu disse-vos que trabalhei no Expresso e que trabalho na Visão e, por exemplo, só há 10 anos, tanto o Expresso como a Visão vendiam mais de 100 mil exemplares todas as semanas. E hoje em dia têm uma circulação paga, portanto, revistas vendidas em papel todas as semanas, de cerca de 60 mil, 40 mil exemplares, depende entre os títulos. Portanto, estão a ver, caiu muito o consumo do papel porque há estas coisas novas que são as redes sociais. Porém, os órgãos têm hoje, ou os jornais, os jornalistas, muito mais leitores no digital. Só que estes leitores estão habituados a não pagar por um lado e são muito menos fiéis às marcas por outro, não é? Vão via redes sociais, não interessa bem quem é que é o autor daquela informação, clicam porque gostaram do título, não são tão fiéis às marcas. E isso coloca, enfim, desafios. Agora, eu aqui fiz um enquadramento. O que eu vos queria realmente falar hoje é lançar-vos 3 desafios, mas que no fundo todos têm uma coisa em comum, que é pedir-vos para serem um pouco detetives enquanto estão na internet e nas redes sociais ao longo das vossas vidas. E detetives porquê? Porque é muito importante manter hoje uma espécie de espírito crítico permanente, de dúvida metódica, que alguns de vocês já terão ouvido falar na filosofia, penso eu, de dúvida metódica quando estão a navegar nas redes sociais, a andar pela internet. Vamos começar por um assunto muito importante. Publicidade e informação não é a mesma coisa, não é? Toda a gente percebe a diferença. Qual é a diferença entre publicidade e informação? Quem responde? A publicidade pode ser enganosa, mas é paga, não é? A publicidade é paga. A informação tem que ser isenta e independente. Para haver publicidade, alguém que paga para aquilo sair daquela forma
e passa a mensagem que aquela pessoa que pagou quer dar, não é? Portanto, agora com base nisto pergunto, qual é a diferença entre um jornalista, com aquilo que eu vos expliquei, e um youtuber, ou um blogger, ou um influencer, como agora se fala? Quem é que tem? Um braço no ar aqui. Quem tem o microfone? Boa. Qual é a diferença entre um jornalista e um youtuber ou um influencer? Enquanto um jornalista tem como principal função informar a população sobre algum determinado assunto, não dando a sua opinião nem favorecendo algum lado, um youtuber pode expressar a sua opinião, falar de assuntos menos importantes, como uma rede social nova, qualquer coisa do género, e é basicamente essas as diferenças. Falar como? Como é que eles falam, os youtubers e os bloggers? Podem falar de uma forma com mais escalão, enquanto um Sim, também. Enquanto um jornalista tem de usar um modo mais expressivo, mais cuidadoso com a escolha de palavras, porque também tem um público mais com um público mais velho, digamos assim, Exato. e com mais experiência de vida, enquanto os youtubers costumam ser com mais crianças, com 15 ou menos, mas mais especificamente. E é só. Pronto. Então, os youtubers, os bloggers ou os influencers, muito nas redes sociais, têm esta coisa de... Alguns são extraordinários. São muito divertidos, são engraçados, fazem vídeos super cómicos, viajam, recebem coisas de borla. Nada contra, reparem. Gostamos muito deles. Alguns são bons, outros nem por isso. Dizem alguns disparates a mais. Mas nada contra, podem e devem gostar de os ouvir e ouvi-los e seguir alguns e ter as vossas preferências. Mas o principal que eu vos queria alertar sobre isto é o seguinte, é que eles muitas vezes podem fazer certas coisas que eu não sei se vocês têm consciência. Por exemplo, podem ser pagos para dizer bem de uma marca sem que isso fique muito claro. Ou seja, podem ser pagos para falar daquela marca, mas isso não é claro. Eles estão só, parece que estão a emitir uma opinião desinteressada, e às vezes podem estar a receber dinheiro para dizer bem de uma marca. E isto é preciso que vocês percebam que existe. Podem, por exemplo, confundir publicidade com esta opinião desinteressada, porque se eles estão a ser pagos, aquilo é publicidade. E vocês têm que perceber que isso pode estar a acontecer. Podem emitir opinião que pode ser tendenciosa, podem não estar a dar a opinião verdadeira, mas como podem ter um compromisso com uma empresa ou com uma marca, estão a dizer que gostam imenso daqueles noodles que estão a comer, porque aquela marca lhes pagou para dizer que aqueles noodles são ótimos, mas na verdade eles podem não gostar assim muito disso. E podem ser pagos para dizer mal de outras marcas. Por exemplo, isto já aconteceu nos Estados Unidos, houve alguns Instagrammers que foram denunciados por ser pagos por dizer mal de outras marcas. Ora, isto tudo pode acontecer também nos jornalistas, é um facto, não é? Os jornalistas também podem fazer isto tudo. Agora, nos jornalistas há uma coisa muito importante, que é códigos de conduta e de ética muito apertados, aqueles que eu vos falei, os princípios éticos no início. Há sistemas de fiscalização interna dentro dos órgãos de comunicação social, os conselhos de redação, uma série de coisas, os editores, os diretores, que evitam que isso aconteça, estão sempre a ver o que é que se passa. Há um sistema de fiscalização externa, por exemplo, a Comissão de Carteira de Jornalistas, que se algum jornalista se portar mal e fizer este tipo de coisas, lhe tira a carteira e diz tu não vais poder ser jornalista. E há um escrutínio público permanente em relação aos jornalistas que os impede de fazer isto. Não podem fazer. Claro que os jornalistas, como em tudo na vida, também há jornalistas bons e maus, também há jornalistas que se enganam, também há jornalistas que pisam a linha, mas estes são muito vigiados e fiscalizados e têm este compromisso público, têm esta missão. Portanto, o que eu vos peço é sejam detetives, tentem farejar quando uma informação que vocês veem entre youtubers, bloggers, instagramers, soa se calhar um bocadinho demais a publicidade, tentem pensar, será que isto é uma opinião desinteressada ou será que há aqui algum interesse que eu não estou a perceber? Mantenham só esse espírito crítico, não quer dizer que não gostem na mesma do que eles estão a promover, mas mantenham um espírito crítico para perceber, porque nem sempre a legislação não é muito clara, em teoria eles são obrigados a dizer quando têm uma parceria, na prática não existe praticamente fiscalização e, portanto, muitos fazem isto sem se perceber que é uma publicidade encapotada. Bom, há outra coisa, isto é publicidade versus informação, sejam pisteiros, fiquem atentos, sejam detetives no que toca a distinguir publicidade e informação. Diz. Voltando agora à questão da publicidade. Sim. Por exemplo, imagino que um youtuber faz publicidade a uma marca qualquer, é irrelevante. Pode expressar uma opinião
que não seja a dele, uma opinião que, se eu pagar, dizes que é bom, dizes que gostas, dizes que costumas usar e eu pago para isso. Exato. Ah, Nada não- contra se ele disser isso. Se ele disser, de alguma maneira, isto é uma parceria com a marca tal, estou a fazer isto porque tenho uma parceria, a marca tal me pagou, isso é transparente e vocês já sabem que ele está a dizer bem porque houve ali uma relação comercial. O problema só está quando eles não dizem que estão a ser, eles, youtubers, bloggers, influencers, o que seja, que estão a ter ali uma relação comercial, percebem? Esse é o único momento em que a coisa é mais... Exato, mas eu acho que essa Duvidosa. relação comercial sempre existiu, desde que existe a publicidade, e sempre irá existir. Agora, de uma maneira assim mais para conhecimento geral, imagine que na revista que você tem atrás de si, a Visão, você é diretora. Imagine que eu sou dono de uma empresa e peço para ter uma página publicidade na minha revista. Eu é que escrevo o texto, ou a minha empresa é que escreve o texto. Sim. É a empresa. Ou seja, a publicidade tem que estar identificada, isso é uma regra número 1. A publicidade diz sempre no cantinho pub, ou é tão óbvia que não precisa dizer pub, porque tem aquele formato clássico. E a regra é que tudo o que está lá é a informação que a empresa, ou a entidade, ou o cantor, ou o escritor, ou o que seja, quer passar. És tu que escreves, ou é a empresa que escreve, e é a mensagem dessa empresa. E isso é óbvio, é claro. Quando há esta mistura entre opinião e publicidade, é que é perigoso porque não é claro o que é publicidade e o que é opinião desinteressada. E é importante para vocês perceberem, porque às vezes, porque têm que manter esta noção de que às vezes podem estar a tentar passar-vos uma coisa que é uma opinião desinteressada, quando na verdade pode não ser. Não tem nada de errado fazer isto e assumir que há um compromisso, como aliás manda a legislação, só que é muito difícil de fiscalizar, porque há tanta gente a emitir, a publicar coisas, a fazer vídeos, a fazer posts, é tão difícil de fiscalizar que na prática não acontece, não é? É uma tarefa praticamente impossível fiscalizar tudo o que são influencers hoje em dia. A minha dica aqui é manter a dúvida metódica. Será que é? Será que não é? Fiquem a pensar nisso. Outra questão. Vocês sabem... Bom, isto é a questão de publicidade versus informação. Uma outra parte em que eu acho que é muito importante manter uma espécie de dúvida metódica. Tem a ver com esta ideia de realidade paralela. Vocês têm ideia, vocês têm páginas de Facebook, Instagram, o que é que têm mais? Mais Instagram do que Facebook, não é? Mais Instagram, pronto. Mas gerações um bocadinho mais velhas, muitos ainda têm Facebook. Vocês sabem quem é que manda realmente naquilo que vocês veem todos os dias, quando acordam de manhã e vão ao Instagram, ou quando vêm da escola e vão ao Instagram, quem é que ao fim do dia vai ver o que é que se passa ali? Há um senhor muito importante. Há um senhor muito importante. O senhor... O senhor... Eu estava neste momento a dizer que há um senhor muito importante e ele acabou de entrar pela porta, não é? Foi o timing perfeito. Mas vai ficar aí o senhor Presidente a assistir. Então, vou continuar. Vou desafiá-lo para participar. Vou desafiá-lo para participar aqui no nosso concurso. Estamos a fazer um concurso, um quiz, para ver quem é que responde mais rápido a esta pergunta. É capaz de saber a resposta, mas vamos ver se é o mais rápido. Então é assim. Quem é que é esta pessoa muito importante que escolhe, que determina aquilo que vocês veem quando entram no Instagram ou no Facebook? Por acaso ele tem as duas coisas, é o dono das duas coisas. É um senhor chamado Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Ele comprou estas coisas todas que são instrumentos que vocês usam no dia-a-dia. Ele tem 34 anos, é um miúdo, mas ele é provavelmente, digo eu, um dos homens mais poderosos
do mundo em 2018. Basta pensarem numa coisa. Alguém sabe quantos habitantes tem a Terra? 7,5 mil milhões, mais ou menos. Vocês sabem quantos utilizadores tem o Facebook? Uns números. 500 mil milhões? 500 milhões é pouco. Mais. Sim. 2,3 mil milhões de utilizadores. Pensem que a China e a Índia têm mais ou menos 1,3 mil milhões. O Facebook, se fosse um país, era de longe o maior país do mundo. Só o Facebook. Se juntarmos então o Instagram e o WhatsApp, que hoje em dia todos nós utilizamos, pensem só no poder imenso que este senhor tem de decidir o que é que se passa nos nossos ecrãs quando nós ligamos aquele ecrã de manhã. Deixem-me contar-vos uma história. Eu, em 2014, estive na sede do Facebook em Silicon Valley. Vocês sabem, Silicon Valley, São Francisco, onde estão as grandes empresas todas de telecomunicações. Eu fui a primeira jornalista portuguesa a ir lá em reportagem. Tive a sorte de ir conhecer unidade a unidade. Tive uma visita guiada durante 3 dias. Conheci unidade por unidade o que é que eles estavam a fazer. E fiquei absolutamente... não consigo bem utilizar... Não é bem maravilhada, impressionada com a ambição planetária que aquele grupo de miúdos, porque são tudo pessoas muito novas, tem para o mundo. Por um lado, tem uma ideia espetacular que é juntar toda a gente numa rede social, fazer com que as pessoas se conectem muito mais rapidamente e muito mais facilmente. Por outro lado, tem a ambição de chegar a todo lado de uma forma bastante ambiciosa. E isto, para mim, abriu-me muito os olhos por causa de uma determinada equipa que eu já vou explicar qual era de seguida. Mas vamos aqui ao quiz número 3. Está tudo preparado? Vamos ao quiz e eu explico que equipa é esta. Senhor Presidente, a ideia é entrar neste site, eles fazem um quiz e veem quem é que responde mais depressa. Quem responder mais depressa ganha uma revista. 2, na verdade. Vá. Pergunta número 3. Tudo preparado? Não? Vou esperar 30 segundos. 30 segundos. Pergunta número 3. Prepare-se. O que é o EdgeRank? Vou dar as alternativas. O EdgeRank é um algoritmo que filtra as cronologias, a cantina do Facebook onde os geeks se encontram, um gabinete de investigação em Silicon Valley. Quem sabe? Esta pergunta é difícil. 29 responderam. Um algoritmo que filtra as cronologias. Vamos ver quem é que respondeu em primeiro lugar? Vamos ver? Quem foi? Espera aí. Quem é o Brunex? Boa! Parabéns. Ganhaste. Espera, não. Não! Foi o Juan. Quem é o Juan? Parabéns, Juan. Tens que vir levantar as revistas no final. Bom. Meninos, continuemos. Senão o Sr. Presidente pensa que vocês são mal comportados. E não são. Portam-se todos lindamente. Então, EdgeRank. O que é isto do EdgeRank? Perceberam? É um algoritmo super poderoso, uma coisa enorme, cheia de variáveis, no qual trabalham centenas, eu acho que se calhar hoje em dia, em 2014 eram centenas, se calhar hoje em dia são milhares de engenheiros que afinam aquilo muito bem afinadinho para determinar o que é que nós vimos quando abrimos o telefone e entramos no Facebook ou no Instagram. Porque todos nós temos centenas de amigos, alguns de nós milhares, e todos eles estão a pôr coisas. E, portanto, aquele algoritmo escolhe aquela primeira pessoa que vocês vão ver, ou aquela primeira notícia, ou aquela primeira foto, porque não podem estar todas ao mesmo tempo, não é? E, portanto, o que é que eu vos quero mostrar? Quero-vos mostrar com isto que há ali uma espécie de realidade paralela que não é o mundo tal e qual vocês
tal e qual é real, porque o mundo tal e qual é real tem os vossos amigos todos a pôr coisas ao mesmo tempo. Mas como vocês não podem ver tudo ao mesmo tempo, este algoritmo seleciona conforme uma série de critérios que têm a ver com o nosso comportamento passado, com a maneira como interagimos com as pessoas, com as histórias que gostamos mais, que clicamos mais, que partilhamos mais, com os nossos melhores amigos, no sentido que são aqueles que vamos ver mais, os nossos padrões de consumo passados. Mas a verdade é que nenhum destes critérios são transparentes. O Facebook, porque isto é o segredo do negócio, não diz assim, está aqui este algoritmo e este algoritmo é consistido por 1% para isto, 2% para aquilo, 3% para aquele outro. Eles não divulgam isso, é o segredo do negócio. Portanto, ninguém sabe muito bem porque é que vê aquilo daquela determinada maneira. É evidente que o Facebook ou o Instagram nos estão a ajudar a fazer aquilo, que nós não conseguimos aceder à informação toda se ela nos aparecesse toda paralela ao mesmo tempo. Mas é importante vocês manterem aquele espírito de detetive que eu vos dizia, aquela atitude de dúvida metódica, para perceberem que aquilo é uma espécie de realidade paralela. O que nós vimos nas nossas redes sociais é uma bolha onde nós estamos, onde nós interagimos com os nossos amigos, onde nós acedemos a uma determinada informação, mas é uma informação escolhida por outros, de acordo com critérios que nós não sabemos muito bem quais são, e que pode não ser exatamente o mundo tal como ele é. Portanto, o meu desafio para vocês, de se manter o tal espírito crítico, a tal dúvida metódica e aquele espírito detetive, é tentarem perceber que isto acontece assim e tentarem sair para fora desta bolha, tentarem perceber que há um mundo para além disso e que, se calhar, se vocês estão a ver os vossos amigos a dar só aquela opinião sobre um determinado assunto, tentem imaginar que, se calhar, há pessoas com opiniões um bocadinho diferentes e que nem toda a gente pensa daquela maneira ou que nem toda a gente tem a mesma perspectiva sobre aquele assunto. É mais ou menos como o Matrix. Se calhar o filme Matrix já não é da vossa geração, não é? Era da minha, um filme mais antigo. Mas os Hunger Games, sabem? Conhecem os Hunger Games? Aquilo é uma realidade paralela, em que eles estão num mundo à parte, a fazer um jogo à parte. É um bocadinho como as nossas redes sociais hoje. São uma realidade paralela, são ótimas. Nós interagimos, temos amigos, é espetacular. Mas não se esqueçam que existe um mundo real cá fora, onde há pessoas diferentes, com cabeças diferentes, com opiniões diferentes. Vamos falar de um terceiro tema muito importante em que é preciso vocês manterem o tal faro e o tal espírito crítico e o tal espírito detetive. Estão preparados para um quiz? Então, bora lá? Então vá, vamos ver quem é que vai receber 2 revistas pelo preço de uma. Bora lá. Pergunta número 4. À espera de jogadores, vamos lá. Quem disse? Uma mentira dá a volta ao mundo antes da verdade ter tempo de vestir as calças. Senhor Presidente não responde. Ricardo Araújo Pereira, Winston Churchill, José Sócrates. Quem disse? 32 já responderam. Ricardo Araújo Pereira. Nope. Deixem-me dizer-vos. Poderia ser ele, porque esta frase tem graça, não é? Isto é uma frase do Ricardo Araújo Pereira. Seria uma frase do Ricardo Araújo Pereira. Não fora ela já ter sido dita por um senhor que se chama Winston Churchill. Quem é que sabe quem é Winston Churchill? Espera aí, vamos ver quem ganhou. Isto agora dá a volta. Juan, parabéns. Ganhou 2 vezes o Juan, boa. Esta app conta a resposta certa e a velocidade com que se responde. Contabiliza as 2 coisas. Bom, Winston Churchill. Quem foi Winston Churchill? Quem é que sabe? Microfone. Antigo primeiro-ministro britânico. Muito bem. Durante que período muito importante? Segunda Guerra Mundial. Boa! Eu acho que este menino também merece uma revista, não sei se tem. Boa! Muito bem. Então, já só tenho mais um quiz para vocês e estamos quase no fim. Então, porquê que acham que eu trago este tema tão importante da mentira
quando vos falo desta necessidade de ter uma atitude de detetive. Porquê que acham? O que é que se está a passar no mundo? O que é que há por aí que está a preocupar um bocadinho as pessoas? É porque hoje em dia nós não sabemos se estamos a ler a realidade e podemos nos enganar e acreditar numa mentira que nos pode ferir ou Exatamente. causar revolução, pânico. Exatamente. Quem é que sabe o nome para isto? O nome que os mídias costumam usar? Fake news, exatamente. Boa! Fake news. Esta parte das fake news é uma parte importante que eu gostava de vos explicar. Porquê? Porque as fake news... são notícias falsas, é um facto, não é? São histórias erradas, notícias falsas. Muitas vezes, e isso é que as define, são plantadas com um propósito muito específico. Gerar tráfico ou ganhar dinheiro, às vezes pode ser só isso. Há fábricas de fake news que ganham com publicidade, com os cliques. Muita gente clica lá e há pessoas que estão a enriquecer à custa disso. Mas também podem ser plantadas com o objetivo de beneficiar alguém ou uma determinada perspectiva sobre a realidade num determinado tema ou numa votação. Por exemplo, e há uma questão. Hoje em dia as fake news são cada vez mais elaboradas. Há fake news em vídeo. Nós estamos a ver vídeos e eu às vezes vejo amigos meus partilharem coisas absolutamente inacreditáveis que à partida se percebe logo que são mentira, como um avião que vai aterrar, que faz assim uma reviravolta em 360 graus e depois continua a aterrar. E as pessoas partilham aquilo porque é um vídeo e não percebem não imaginam que aquilo possa ser mentira, mas sim, aquilo é uma montagem. Hoje em dia há também fake news em vídeo. São cada vez mais bem feitas, cada vez mais difíceis de detectar. E há quem diga, eu acho que se calhar alguns de vocês já ouviram falar disto, que as fake news podem ter tido um papel preponderante em atos eleitorais muito importantes, como, por exemplo, as eleições para a presidência dos Estados Unidos da América ou as eleições do Brexit para a saída do Reino Unido da União Europeia, porque algumas informações que beneficiavam uma perspectiva sobre a realidade foram passadas em forma de fake news e as pessoas acreditaram naquela informação. Portanto, é muito importante manter a tal atitude, aquele faro de detetive. Vamos ao último quiz? Uma pergunta ali antes de ir ao último quiz. Mas este assunto acaba também por pôr os mídias tradicionais no mesmo patamar que os influencers e youtubers. Porque ambos têm, do meu ponto de vista, o poder de, uns mais que outros, talvez, mudar a opinião pública acerca de um assunto, podendo gerar o caos, como pode gerar a ordem. Estás a tocar... Não é... Sim, por um lado, mas... Ou seja, é verdade que a internet, quando surgiu, e as redes sociais, tiveram esta coisa interessante, que eu acho que é boa, que é toda a gente pode expressar a sua opinião e pode ser um opinion maker. Hoje é muito mais fácil alguém chegar a uma rede social e começar a botar a opinião e ser seguido por isso e não precisar de estar num mídia de referência. E eu acho que isso é bom. Apesar de eu ser num mídia de referência, acho que isso é bom, porque dá acesso a toda a gente a poder chegar e falar e ter uma voz, não é? Pode fazer chegar a muita gente e ter uma voz. Agora, isso não tem a ver com fake news, não é? Fake news, os mídias de referência têm a obrigação de filtrar, têm o dever, tem a ver com os tais princípios éticos e deontológicos que nós falámos no início, têm o dever de filtrar o que são fake news. Não quer dizer, porque infelizmente já aconteceu, que muitos mídias de referência, os órgãos de comunicação social que vocês conhecem, não tenham eles próprios sido enganados uma vez ou outra com uma notícia que estava tão bem montada, foi tão bem espalhada, que eles próprios podem ter caído na esparrela e ter dado voz a essa história. Mas não é suposto acontecer e é suposto estar muito atento a isso e não passar essa informação e saber de facto filtrá-la. Já lá vamos falar mais um bocadinho sobre este assunto. Vamos ao último quiz? Tudo preparado? Bom, último quiz. As pessoas partilham mais as fake news do que as histórias verdadeiras. Isso é verdadeiro ou falso? Boa! Toda a gente
percebeu isto, não é? As pessoas partilham mais as fake news do que as histórias verdadeiras. Vamos ver quem é que respondeu mais rápido. Vamos ver quem respondeu mais rápido. Ah, não, era suposto dar as respostas. Show the winner. Porquê é que ele não está a mostrar o winner? Deixa cá ver aqui. Espera lá. Quem é que foi mais rápido? Vamos ver a rapidez agora. Juan ganhou isto tudo. Já ganhou. Juan. Muito bem. Muito bem. Deixem-me explicar-vos isto. Juan, tu tens lugar na visão, se quiseres ir para jornalista depois, para estagiar. Vá. Uma questão importante. As notícias falsas, porquê é que as pessoas partilham mais? Porque as notícias falsas são golosas, como eu costumo dizer. Às vezes digo à minha filha mais velha, as notícias falsas são golosas. E eu vou-vos explicar porquê. Há 2 estudos que comprovam isso, 2 estudos muito recentes, que comprovam esta coisa de que as pessoas gostam muito de notícias falsas. É humano gostar de notícias falsas porque elas são bem embrulhadas de forma a serem golosas. Uma investigação em 2016 revelou que o engagement é o número de vezes que as pessoas clicam ou que partilham uma história. Destas 20 maiores notícias falsas, foi muito maior do que as 20 principais histórias de órgãos de comunicação social de referência nas eleições da América. Isto teve a ver com as eleições do Sr. Trump. Foram muito mais partilhadas, houve muito mais engagement, houve muito mais cliques nas notícias falsas do que nas notícias verdadeiras sobre o mesmo assunto, contadas pelos órgãos de comunicação social de referência. As notícias falsas realmente são golosas. Um outro estudo mais recente, de agora, do estudo do MIT, que é uma entidade muito especialista em economia, em tecnologia, que estuda muito estes assuntos, analisou 126 mil histórias do Twitter, o Twitter, outra rede social de referência, em Portugal com menos expressão, de 3 milhões de utilizadores ao longo de 10 anos. E as conclusões foram claras. A verdade simplesmente não pode competir com a mentira. Porquê? Em todas as métricas, as falsidades dominaram no Twitter. As fake news chegaram a mais pessoas, penetraram mais profundamente na rede social, portanto espalharam-se mais e espalharam-se a uma velocidade muito maior do que as histórias verdadeiras. Bom, porquê é que eu vos estou a contar isto? Para manterem o quê? A tal atitude quê? De detetive, não é? A tal atitude de detetive. Todos os dias, quando estão a navegar nas redes sociais, quando estão a pesquisar informação na internet, quando estão no YouTube, onde vocês também sei que pesquisam muita coisa, nós podemos e devemos, todos nós, ser detetives quando andamos à procura, a ler histórias ou a pesquisar na net. Nós temos que manter a tal dúvida metódica. Vamos pensar assim, esta história faz sentido? Ou esta história, se calhar, é um bocadinho exagerada? Deixem-me cá googlar esta história e pesquisar e ver que outras referências aparecem. Há mais gente a contar a mesma história desta maneira? Por exemplo, esta imagem bate certo com a história que me estão aqui a contar. Muitas vezes pegam em fotografias que são de outro contexto qualquer e inserem-nas numa história completamente diferente. Há uma coisa espetacular no Google que é pesquisa de imagens. Nós podemos fazer upload de uma imagem para o Google e o Google vai à procura de outros sítios onde aquela imagem foi utilizada. E às vezes assim encontra-se muito facilmente uma notícia falsa, porque aquela imagem foi utilizada em não sei quantas histórias completamente diferentes. Aí já dá para perceber que há ali qualquer coisa de estranho. E depois, por outro lado, esta história cita fontes credíveis em que posso confiar. Porque quando nós vimos que vários órgãos de comunicação social de referência, os tais que têm o jornalismo de qualidade, os princípios éticos, os mecanismos de fiscalização e tudo isso, se eles estão a contar essa história, eles em princípio dão boas referências e garantias de confiança de que aquela notícia pode ser verdadeira. E esse é hoje o grande papel do jornalismo e dos mídias em geral, é filtrar a realidade e passar a informação verdadeira em detrimento daquela informação que é falsa e que prejudica muitíssimo o nosso dia-a-dia, a nossa vida, em última análise, a democracia. Estão contentes?